Agradecendo nesse instante pelo privilégio que nós temos de, cumprindo Romanos 12, 1 e 2, nos apresentando em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de, primeiramente, nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. E como sempre dizemos, Senhor, neste momento tão importante, oramos, cantamos, e agora, Senhor, vamos, Senhor, ouvir o que o Teu Santo Espírito tem para nos falar, através do Teu profeta, o profeta Ageu. Fala conosco, Senhor, nos exorta, nos fortalece, nos renova nessa noite. E em especial já oro, Senhor, aos Teus servos que porventura aqui entraram, Senhor, depois de muitas batalhas, cansados, Senhor, que eles possam sair nesta noite, fortalecidos por Tua palavra, Senhor. Vem nos renovar, Pai, pois assim nós oramos, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler novamente o texto, para não espantar os nossos convidados. O pastor vai ler a Bíblia, tá? É que o pastor lê no Kindle, Bíblia eletrônica. E estou usando aqui a versão NVI para esta leitura. Ageu 2, de 1 a 5. E diz: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Amados irmãos, recapitulando aqui o texto, não é? Pode colocar aí, Gui. Hoje, grave essa palavra: encorajamento. Porque o profeta Ageu, o recado que ele deu ao povo e o recado que ele está dando a nós nesta noite é que você seja encorajado pelo nosso Deus Trino. Recapitulando um pouquinho o que nós falamos no domingo passado, esta é a segunda mensagem de Ageu de encorajamento e incentivo ao povo que atendera a palavra que ele proferira no capítulo anterior, porque eles atenderam a voz de Deus. E algo que se destacar, e é um ponto importante para entendermos a palavra desta noite: muitos repatriados tinham mais de 80 anos, e eles tinham visto o templo de Salomão, e agora estavam vendo um templo saqueado, destruído, portas queimadas, não é? Ainda sem um muro, porque Neemias, que nós já estudamos, não é, aqui, vai reconstruir os muros depois. Então, eles viram a glória do primeiro templo, e estavam vendo o desastre no segundo templo, ou as ruínas no segundo templo. E é interessante notar que, conforme o 3:12,
diante do novo templo, os sacerdotes e levitas que viram o primeiro templo choravam, mas os jovens se alegravam. Por quê? Aqueles que nasceram no exílio nunca viram o templo. Então, para eles aquilo era algo novo, era novidade. Mas para aqueles que viram o templo antigo, em ouro e prata e bronze, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, isso para os mais antigos, foi tristeza. E por essa razão Deus coloca nos lábios de Ageu, que foi testemunha ocular, uma palavra de ânimo para aquele povo. E só para destacar aqui, quais foram as 5 palavras de ânimo? Primeiro, Deus dirigindo-se aos líderes Josué, Zorobabel e ao povo, os encorajou, animando-os e convidando-os a se fortalecerem para o trabalho. Deus confirmou a todos eles, líderes e também para o povo, que estavam presentes, que Deus estaria presente com eles. Outra verdade, Deus lhes confirmou a sua fidelidade, a aliança estabelecida através do rei Davi, não é? Como também, através do profeta, Deus lhes garantiu que o seu espírito, detalhe importante do texto, até que nós já lemos 2 vezes, Deus estaria no meio do povo. E por último, Deus lhes encorajou, dizendo que eles não deveriam temer. Detalhe curioso é que houve um intervalo entre a primeira profecia e a segunda profecia, 50 dias. Então, entre Ageu 1 e Ageu 2, há um intervalo de 50 dias. E lembrando aos amados irmãos, que nós já falamos lá no início, Ageu é um profeta, viu, Júnior, de ministério mais curto. Ele foi ordenado pelo Espírito Santo de Deus para falar 4 meses. E depois ele some na história. Ele aparece para um momento importante e depois some no meio da história. E como nós lemos na NVT, não é? O profeta Ageu, ele data os acontecimentos. Qual que era a data? Segundo os estudiosos, logicamente, 17 de outubro. Por que o 17 de outubro é tão importante? Porque no dia 21 era a festa do tabernáculo. Então, essa profecia, ela é proferida no dia 17. E no dia 21 era sempre realizado a festa dos tabernáculos, né? Então, por isso que essa data ela era tão importante e esse momento histórico era tão importante. Qual é o princípio aqui para nós extrairmos para o nosso tempo? A promessa da habitação de Deus em nós, fazendo-nos o seu templo, é o mais precioso encorajamento que podemos obter. Hoje, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas detalhe importante, queridos irmãos, que não podemos confundir conceitos. Interessante notar que nós somos, Pedro já fala isso, pedras vivas. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, não é? Mas nós, não separados, não somos a igreja. Somos elementos que compõem a igreja, como Paulo fala na carta de Efésios, na carta de Coríntios, que nós somos o corpo de Cristo.
Então, nós separados somos pedras vivas, nós juntos somos a igreja do Senhor Jesus. Então grave esse conceito, porque esse conceito é muito importante, não é? E nós, que recebemos essa herança católica desde 1500, precisamos corrigir o nosso vocabulário. Corrigir nos seguintes termos: eu não vou à igreja, pelo contrário, a pedra viva está indo ao templo, e o templo nós unidos nos tornamos igreja. Quando nós sairmos aqui depois das 9 horas, ou um pouquinho antes, o que vai acontecer? Aqui volta a ser um templo, e não a igreja. Aqui é o templo da Igreja Batista da Vitória. Aqui é um prédio, porque o Espírito Santo de Deus não habita em tijolo, o Espírito Santo de Deus habita em pessoas, e nós somos pedras vivas. Você é pedra viva, e pensando até em outro texto lá, como quando Jesus fala, você e eu, nós como pedras vivas, temos um desafio. Qual é o desafio? Transbordar do Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus disse? Rios de água viva fluirão de vós. Eu e você precisamos estar constantemente cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Lembrando daquela pedra que era para ser tocada, melhor, falada e não ferida. Por isso que Moisés não entrou na terra, por causa disso, porque aquela pedra simbolizava Jesus, e a pedra não poderia ter sido ferida. Por quê? Também naquele texto mostra claramente o princípio de que nenhum osso de Cristo foi quebrado. Jesus é a rocha que não se quebra, a rocha firme. Ele é, numa linguagem de construção, ele é a sapata. O que é a sapata? As pedras dos cantos. O que é a pedra angular? É aquela pedra, embora hoje nós usamos uma barra de ferro como batente de porta, só que naquele tempo a pedra angular é aquela pedra que encaixava perfeitamente para que aquele batente circular se mantesse. Por isso que Jesus é a pedra angular, a pedra de encaixe, como também a pedra de esquina. Então, Jesus é essa pedra riquíssima, e nós, como pequenas pedras, somos desafiados a quê? Transbordar do Espírito Santo de Deus. E diante de tudo isso, qual é a palavra que traz para nós? Nesses versos nós vamos encontrar 5 características de encorajamento que só o nosso Deus Trino pode dar. Meu querido, minha querida, só o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, pode renovar as minhas forças, pode renovar as tuas forças. Só Ele pode, só Ele é capaz. E aqui nós vamos encontrar 5 palavras de encorajamento. Lembrando aos amados que agora, irmãos, verão, como sempre gosto de usar, como eu gosto de valorizar os nomes de Deus que são encontrados no hebraico, então, será colocado no nosso PowerPoint aqui, como o nome de Deus está no texto hebraico. Então, em vez da palavra Senhor, você vai ver como o profeta Ageu fala desse Senhor, que é Yahvé.
O primeiro encorajamento divino caracteriza-se por ser dirigido a todos, ou seja, começa dos líderes, começa da liderança e alcança também o povo de Deus. O que diz o texto? Aqui agora usando a Almeida século 21. No segundo ano de Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra de Yahvé veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Era a segunda mensagem de Ageu. 50 dias de diferença entre a primeira mensagem e a segunda mensagem. E essa mensagem foi uma mensagem diferente. Por quê? No domingo passado, nós ouvimos o puxão de orelha de Ageu para com o povo, para que o povo fosse despertado a, em vez de ficar priorizando a sua casa, o reino da terra, priorizasse o reino de Deus. E pela graça e operação do Espírito Santo de Deus, esse povo que voltou do exílio, essa primeira leva que voltou do exílio, ouviu o recado de Deus, mas estava ainda desanimado ao ver o estado do templo de Salomão. Diante disso, o profeta manda uma palavra de encorajamento para o povo. Ele encoraja o povo a continuar buscando o reino de Deus. Como seria essa mensagem hoje? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso seria a mensagem hoje para nós. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Foi uma mensagem de alento para quem? Para Zorobabel, que era o governador, para Josué, que era sumo sacerdote, e para todo o povo que iria colocar, numa linguagem popular, a mão na massa, o povo que iria subir as montanhas ali na periferia, em volta, para quê? Para buscar madeira, para fazer andaimes e reconstruir a casa do Senhor dentro dos moldes da antiga aliança, amados irmãos. Então, um detalhe muito importante, Deus fala ao povo, claramente, Ele dá uma palavra de confiança, segurança divina para esses homens do Senhor. Então, Ele dá uma palavra de alento para o povo, amados irmãos. Então, o encorajamento é para todos. Começa pelo líder, o governador, chega em Zorobabel, que é o sumo sacerdote, como também ao restante do povo. Então, a palavra do Senhor é para o povo de Deus. A palavra do Senhor deve atingir a liderança, deve atingir o pastor, deve atingir a liderança e deve atingir ao povo de Deus. Então, aqui nós somos até exortados, queridos irmãos, e detalhe muito importante do texto, a exortação vem para o sacerdote, a exortação vem para o governador, vamos imaginar numa linguagem moderna, a exortação vem para a diretoria eletiva da igreja, e a exortação de ânimo vem para todo o povo de Deus. Então, amados irmãos, o profeta, ele encoraja o povo, dando esse recado do Senhor. O povo estava sendo encorajado a avançar.
A segunda verdade desse texto é que o encorajamento divino caracteriza-se por mostrar a sobrevivência mesmo em tempos em dificuldades. Verso 3: dentre vós, os sobreviventes, quem viu o templo na sua primeira glória? Aqui, Yahvé convoca os idosos que viram o primeiro templo, feito, construído, preparado por Davi, construído por Salomão em todo o seu esplendor, mas que foi destruído pelos babilônios, através de Nabucodonosor, né? Detalhe importante, como disciplina ao povo de Deus. Então, a palavra, o profeta quer trazer à memória do povo de Israel: meu povo, ande em santidade, se santifique. Por quê? Porque a disciplina, ela vem quando ela é necessária. E é interessante notar que não é a primeira vez que acontece isso. Por quê? Lá em 1 Samuel 4, 10 e 11, os filisteus tomaram a arca, destruíram a cidade de Siló, como também destruíram o tabernáculo. Por que o tabernáculo foi destruído? Sabe por quê? Aqui, o que aconteceu aqui, para você se situar, Samuel, ele era apenas uma criança. Os filhos de Eli, que não foram corrigidos pelos pais, estavam fazendo tudo de errado, andando em promiscuidade. O povo estava andando também em adoração a ídolos. Só lembrar do período dos juízes. O que aconteceu? Deus permite a destruição e saque do tabernáculo. Só que, com o decorrer do tempo, o povo se esqueceu que a disciplina viria. Então, a palavra dos idosos tinham uma mensagem a dar. Por isso que ele chama os idosos, fala: olha, idosos, fale com os jovens, mostre aos jovens por que tudo isso aconteceu. Por que aconteceu? Porque o povo se afastou de Yahvé. A destruição do tabernáculo, o roubo da arca da aliança e, posteriormente, a destruição do templo de Jerusalém. Por quê? Porque mais importante que um prédio, irmãos, é a fidelidade de um povo. Mais importante que um prédio é a fidelidade de um povo. Esse é o recado. Quanto ao lugar da adoração, se pode adorar a Deus, como eu vi já em vídeos lá na região da África, se pode adorar até embaixo de uma árvore. Por quê? O importante, embora nós temos o conforto do prédio, mas para Deus, o importante não é o prédio, mas é quem está dentro do prédio. Era esse recado que o povo tinha que entender. Eles tinham que ser fiéis a Yahvé, pensando em nova aliança, pensando na revelação do Deus Trino,
eu e você, precisamos ser fiéis ao nosso Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra de alento, não é? E algo importante, apesar de nós sermos infiéis, Deus permanece fiel. Amados irmãos, é por essa razão também que, refutando a doutrina da perca da salvação, se a salvação dependesse de mim, queridos irmãos, eu já estava no inferno. Por quê? Porque eu peco por ação e por omissão. Você também. Lembra o que Jesus disse para os fariseus e doutores da lei? Vocês pecam só no pensamento. Para mim, isso já é pecado. Pensou, por exemplo, você está bravo com alguém, você desejou o mal de alguém. Para o nosso Deus, você não pronunciou o xingamento, ou até numa situação de trânsito, mas se você pensou, você já pecou, porque o pecado nasce nas nossas mentes. Então, somos salvos nos méritos de Cristo, e não nos nossos méritos, queridos irmãos. O Deus de Israel, Ele trouxe de volta o remanescente, mas o remanescente tinha que entender, não se afastem mais de Yahvé. Não se afastem mais de Yahvé. Não se afastem mais deste amor imensurável, que é o Deus de Israel, e pensando em nova aliança, o nosso Deus Trino. O terceiro encorajamento, amados irmãos, divino, caracteriza-se por contemplar as circunstâncias sob o olhar de Deus. E agora, como o veem? Não é como se fosse aos vossos olhos? Aqui, amados irmãos, temos uma expressão muito dura e objetiva da parte de Deus através do profeta. Lembrando que Ageu também fora testemunha ocular do templo em sua primeira glória. Então, a mensagem do profeta Ageu para esse povo, amados irmãos, vendo o primeiro templo com toda a sua glória e esplendor, ouro, prata, bronze, não é? E a arca da aliança ali. E agora este novo templo, destruído, agora sem todo o seu resplendor. Qual é a palavra que é colocada? A glória da última casa será maior do que a da primeira. Dentro do contexto da antiga aliança, queridos irmãos, qual é a mensagem aqui? A segunda casa tem uma glória maior, por quê? E aqui estou falando do templo físico. Porque o Senhor, o Deus homem, pisaria aquele lugar. Porque naquele lugar, José e Maria iriam apresentar o Deus encarnado diante do sumo sacerdote Zacarias. E ele disse: já posso morrer. Por quê? Porque eu vi o Redentor, porque eu vi o Messias, e o Senhor Jesus pisou ali. A glória do segundo templo era, dentro do contexto judaico, qual era? O próprio Messias pisando, estando presente.
o Salvador do mundo. Mas já imaginaram, queridos irmãos, Jesus entrando aqui? Já imaginaram isso? Jesus entrando, passando por aquele portão, passando pela nossa porta ali de alumínio, e Ele próprio vindo falar. Amados irmãos, esse lugar, ele torna-se o lugar mais belo do mundo. O Deus, homem, no meio do seu povo. Por isso que foi dito que a glória da segunda casa seria muito maior. Então, eles são encorajados a construir, sabendo que a glória da segunda casa não está na beleza arquitetônica. A glória da segunda casa está em quem está na segunda casa. Irmãos, vejam a diferença. Para o nosso Deus trino, e o Jesus falou isso, os discípulos elogiando ali o templo que foi reformado por Herodes. Ele disse: minha casa será destruída e reconstruída em 3 dias. Ele estava falando sobre a igreja. Ele é o cabeça, e nós somos membros deste corpo, amados irmãos. A glória não está num prédio, por mais luxuoso que seja, como ontem eu estava lá em Jundiaí, por mais tecnológico que seja, a glória está em quem habita ali durante a celebração. Esse é o recado, essa era a mensagem que eles tinham que entender. Não é prédio, mas é quem passa por ali, e quem passa por ali foi o próprio Senhor Jesus, entrando, andando pelo templo de Jerusalém, que foi reformado posteriormente por Herodes e depois destruído por outro imperador, ficando só os muros, o muro da lamentação. Então, essa foi a palavra de ânimo, mas há uma quarta palavra de encorajamento divino, onde se caracteriza por receber fortalecimento da presença de Deus, ou seja, Deus estaria nesta obra, como Deus está nesta obra aqui também, com toda a sua simplicidade. Deus está aqui entre nós. O que diz o verso 7, verso 4? Esforça-te, Zorobabel, diz Yahvé, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, esforça-te, todo o povo da terra, diz Yahvé, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz Yahvé dos exércitos. Ou seja, a palavra de Yahvé vem para todos. E aí, detalhe importante, amados irmãos, para respaldar a reorganização da nação de Judá, Yahvé faz questão de destacar o nome de Zorobabel como governador e Josué como sumo sacerdote. Por quê? Eles eram líderes. Então Deus, ele autentica os seus respectivos ministérios. Zorobabel, você é o governador. Josué, você é o sumo sacerdote que eu escolhi para liderar esse povo e reconstruir o templo.
que será peça fundamental para a vinda do Messias. O templo de Jerusalém era uma peça fundamental para a vinda do Messias. Amados irmãos, detalhe importante: não há obra sem liderança. Esse é o ponto importante. Como é que o povo iria trabalhar sem liderança? É por essa razão que, anos depois, Deus levanta aquele copeiro, administrador da casinha, e não era qualquer copeiro, Neemias, administrador da cozinha do rei, que comprava alho, feijão, arroz, não sei se vocês comiam feijão, arroz, não é? Mas pensando em novo nosso contexto, feijão, arroz, carne, etc e tal, e ele que administrava, viu, Elisângela? Ele era o nutricionista do rei, e aí se errasse o sal, e esse nutricionista do rei foi chamado para construir um muro, e aí ele dá aquela aula de administração, que não se encontra em nenhuma faculdade, como construir os muros de Jerusalém. E os muros foram construídos em 50, se não menos 52 dias. Os muros foram reconstruídos. Então, amados irmãos, Deus levanta líderes. Líderes que serão instrumentos dele, para a glória dele. Para quê? Para construir. Mas o detalhe importante: Deus estava fortalecendo essa liderança. Ele é muito claro a dizer, não é? Sejam fortes. No hebraico, varrasag. Sejam fortes. Varrasag. É isso que ele disse. Comecem essa obra, porque Yahvé estava com o povo. E detalhe importante: Yahvé não invalidou as suas promessas. Sabe por quê, irmãos? Porque as promessas, elas estão baseadas em Deus e não no homem. Assim como a nova aliança. A palavra, lembra que a Bíblia é muito clara, que nenhuma palavra colocada na Escritura vai deixar de se cumprir. Então, amados irmãos, é lógico que há muitas promessas de Deus que ainda não se cumpriram, que não são para nós, são para o povo de Israel. Não são para nós. E vão se cumprir. Talvez eu não veja, talvez você não veja, mas elas vão se cumprir, porque são a palavra de Deus. E a palavra de Deus não modifica um i nem um tio. E como diz o alerta do livro do Apocalipse, ai daquele que adulterar esta palavra. Ai daquele. Porque a palavra de Deus continua palavra de Deus. E palavra de encorajamento, palavra de fortalecimento. Deus está com o seu povo. Deus está com sua liderança. E nós precisamos avançar. E a última palavra de encorajamento, amados irmãos, e eu dei o spoiler no domingo passado, né, Dionês? Está nesse encorajamento divino que se caracteriza por transmitir segurança pela presença do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. O que diz o verso 5? Esta é a aliança que fiz convosco,
quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. E lembrar, amados irmãos, quando a gente pensa lá da saída do Egito, a nuvem de dia e aquela tocha à noite, aquele fogo no céu. Mas por que a nuvem de dia e o fogo à noite? Você já pensou nisso? Nuvem de dia. E no deserto, irmãos, para quem já teve o privilégio de chegar lá, porque a jornada do deserto faz, se não me engano, em 4 horas de carro. É pertinho. Quase que a Dionês já foi lá, né, Dionês? Detalhe importante: de dia é um calor escaldante, de noite é um frio terrível. Só que de dia eles tinham guarda-chuva, de noite eles tinham aquecedor. Você já pensou nisso? Tinha uma fogueira celestial em cima, iluminando o caminho, como também aquecendo o acampamento. E essa nuvem de dia, ou fogo de noite, sabe o que representava? O Espírito Santo de Deus. E aqui, amados irmãos, se cumpre a promessa: o Espírito de Yahvé iria habitar no meio do povo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava no meio do povo de Deus, dentro das normas da antiga aliança. Dentro das normas da antiga aliança. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habitava nos profetas. E em alguns reis também. Só que um detalhe muito importante e abençoador, quando nós pensamos na nova aliança, a partir de Atos 2, porque há uma segunda ordem, depois de Mateus 28. Qual é a segunda ordem? Jesus fala claramente para o povo: olha, vão e façam discípulos, Mateus 28, 16 a 20. Só que ele dá um recado depois, quando ele aparece a 500 testemunhas: fiquem em Jerusalém, no dia do Pentecoste, para que recebam o Espírito Santo de Deus, que vai habitar em vocês, e assim serão capacitados para realizar a minha obra do ID. E ali em Atos dos Apóstolos, a promessa ela é cumprida. O Espírito Santo de Deus não está mais no meio. O Espírito Santo de Deus agora habita, ou melhor, habitou naquelas 120 pessoas que começaram a falar novos idiomas para pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como Messias. Foi exatamente isso que aconteceu. E a partir daquele momento, amados irmãos, eu e você passamos a sermos templo do Espírito Santo de Deus. Embora o Espírito Santo de Deus está passeando no meio do seu povo, sim, isso é uma verdade, isso é um fato, mas também o Espírito Santo de Deus está habitando no cristão, a partir do momento que ele creu. E bênção maior, conforme Efésios 4:30, o Espírito Santo de Deus, em cada culto, em cada reunião, em cada comunhão, ele quer nos encher, para que nós possamos transbordar desse Espírito Santo de Deus, amados irmãos. Para que transbordar? Para se chamar mais espiritual? Não, para nós termos a ousadia para proclamarmos a mensagem,
do Evangelho. Então, amados irmãos, hoje, naquela época, eles receberam a segurança de Deus: o meu Espírito está no meio de vós. Hoje, nós recebemos a bênção que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E ele precisa transbordar. Tanto que a ordem é agora, não buscar o batismo, mas buscar um enchimento. A igreja do Senhor Jesus não pode deixar, não pode negligenciar, jamais, o enchimento do Espírito Santo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E Deus quer me usar como pedra viva. Deus quer te usar como pedra viva para o seu reino. Por isso esse negócio muito maluco, que o homem sem Cristo não entende. Quando eu falo do Espírito, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, mas eu não sou a igreja. Eu sou pedra viva. Mas quando 3 tijolinhos estão unidos, ou mais, aqueles 3 tijolinhos unidos, ou 2, como Jesus disse lá em Mateus 18, onde 2 ou 3, em situações adversas, 2 tijolinhos unidos, se fazem igreja, irmãos. 2 tijolinhos unidos, quando estão cultuando, se fazem igreja do Senhor Jesus. Porque é fato, na Coreia do Norte, no Irã e demais países, os tijolos não podem se unir muito, porque chamam a atenção da polícia. Por isso, os números são pequenos, mas fato é, não é porque tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 apenas, que não são a igreja do Senhor Jesus. Amados, o Espírito Santo de Deus nos é garantido pelo próprio Deus. Ele está nessa obra. Ele está conosco. Dentro do nosso contexto, seja de manhã, que um grande grupo vem, seja à noite, quando o grupo é um pouquinho menor. O Espírito Santo de Deus não é seletivo. Viu, Sirlei? Eu só vou vir no culto da manhã que tem mais gente. No culto da noite não vou não, tá? Porque eu quero bastante gente. Não, irmãos, o Espírito Santo de Deus está no meio do seu povo. Alguns pastores precisavam aprender isso, porque certo pastor disse: quantos membros tem na sua igreja? A pessoa perguntou: por quê? Porque eu só prego para 1000 membros. Só que o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, viu, Júnior? Ele está onde tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 10. O Espírito Santo de Deus não é seletivo. E não está só aqui não, tá, irmãos? Nós não temos o coping do Espírito Santo de Deus. Ele está em cada comunidade que adora ao Senhor Jesus. Ele está em cada comunidade que adora o Senhor Jesus. Por isso, eles foram exortados: construam, porque eu estou com vocês nessa obra. Dentro para o nosso contexto, para a aplicação para as nossas vidas. Quais são as 5 palavras de encorajamento para nós avançarmos? Primeiro,
primeiro encorajamento divino caracteriza-se por ser dirigido para todos. O segundo encorajamento divino caracteriza-se por mostrar a sobrevivência, mesmo em tempos de dificuldades. Por quê? Porque o Espírito de Deus está conosco, mesmo no meio da dificuldade. O terceiro encorajamento divino caracteriza-se por contemplar as circunstâncias sob o olhar de Deus, e não o olhar do homem, queridos irmãos. Por quê? Dentro daquele contexto, a glória, como eu falei no domingo passado, não era um mármore Carrara no chão, ou todo o ouro, toda a prata do templo de Salomão. A glória era o próprio Cristo andando no templo de Jerusalém. Essa é a glória. E a nossa glória, amados irmãos, é o Espírito Santo de Deus no nosso meio, representando a Trindade. Quarto encorajamento divino caracteriza-se por recebermos o fortalecimento da presença de Deus. Esforça-te, Josué, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, povo de Deus. E o último encorajamento divino caracterizou-se pela transmissão da segurança, pela presença do Espírito Santo de Deus, não mais no nosso meio, mas também no nosso meio, e principalmente habitando em cada cristão que se reúne como pedra viva para adorar ao nosso Deus Trino, queridos irmãos. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o mais importante, embora nós precisamos conservar o patrimônio, isso não cai na nossa cabeça, né, Renato? Né, Walter? Senão você não terá do cai. A gente conserva o patrimônio. Mas o principal não é o prédio, é quem está dentro do prédio. O Senhor Jesus não morreu por um prédio. Você que nos vê e nos verá pelo nosso canal, o Senhor Jesus não morreu por um prédio. O Senhor Jesus morreu para trazer vida a pessoas. O Senhor Jesus veio não resgatar prédios. O Senhor Jesus veio resgatar vidas. Grave isso. O prédio é passageiro. O prédio pede manutenção. O prédio pede pintura. Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em pessoas. Que nós, amados irmãos, pensando em nova aliança, sejamos pedras vivas. Lembrando lá de Moisés no deserto, que rios de água viva possam fluir de cada um de nós. E temos uma missão, amados irmãos, também como pedras vivas. Quando Jesus estava adentrando Jerusalém, e todo o povo, meio falso, falando a verdade, começou a exaltar a entrada de Jesus, aquele povo que crucificou Jesus. Os sacerdotes falaram: manda que o povo se cale. Jesus falou: se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmãos, não é pedra. Jesus não estava falando de piso. Jesus estava falando da igreja.
A igreja vai clamar o nome de Jesus. Nós somos aquelas pedras, irmão, não tem nada a ver. Você pode ir em Jerusalém, amém, leva o pastor junto, não vou ligar não. Eu sei que a viagem é muito cara, 17 mil reais. Brincadeiras à parte, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus não habita em pedra, o Espírito Santo de Deus habita em pessoas. As pedras que vão clamar é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Saiba você disso. Jesus estava falando da sua igreja, pedras vivas. Vamos ser pedras vivas, amados irmãos. E vamos continuar nessa obra, frutificando, para, pensando em antiga aliança, o nosso Deus Yahvé. Vamos frutificar para o nosso Deus Yahvé. Pensando em nova aliança, o nosso Deus Trino. Vamos buscar o reino de Deus, vamos avançar, vamos trazer mais pedras para cá. Pedras mortas que se tornem pedras vivas. Pedras transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Esta é a nossa missão. E que o nosso trabalho, amados irmãos, para o nosso Deus Yahvé, não seja um trabalho infrutífero. Pelo contrário, que seja um trabalho frutífero, queridos irmãos. Seja pedra viva. Como também vamos virar igreja, domingo a domingo, quarta a quarta, sábado a sábado, porque as pedras vivas aqui, elas vêm na quarta, elas vêm no sábado, elas vêm no domingo. Aqui é um prédio. Mas Jesus, Ele morreu, não foi por um prédio. Ele morreu por homens pecadores, para torná-los pedras vivas. Vamos ser pedras vivas, que glorificam, exaltam, e como Jesus disse, clamam pelo nome do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é grandiosa, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é atual, ela é transformadora, amados irmãos, amado Pai, porque é a palavra do Senhor. Pai, pedimos que cada um de nós aqui possamos, Senhor, glorificar o Seu nome, avançar para a expansão do Teu reino, Senhor, e que nós sejamos nessa semana e continuamente instrumentos da Tua glória, Senhor. Em tudo isso, Pai, glorifica o Teu nome, e que nós possamos exaltar o nome Teu, nosso Deus Trino, exaltar o nome de Deus, exaltar o nome de Jesus, exaltar o Espírito Santo de Deus. Que seja uma verdade nas nossas vidas. Que a nossa igreja seja um farol que brilha ao longe. Que nós sejamos instrumentos para a expansão do Teu reino, Senhor. Oramos assim no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Domingo que vem, continuamos a nossa jornada aprendendo com o profeta Ageu. Vamos louvar ao nosso Deus Trino.